Salve galera, professor Ivelto na área, diretamente do Instituto Educomunicação para arrebentar a boca do balão aqui com vocês. Aqui vamos tratar de frações, tá bom? Vou estar apresentando aqui algumas frações para vocês, alguns tipos aí de frações. Vou tratar também aqui de frações mistas e de frações equivalentes, tá bom? Somente a parte aí de conteúdo, tá? De frações, tá bom? Aqui não faremos aplicações em exercícios, tá bom? Em questões, vamos focar aqui somente na parte de conteúdo. Belezinha? Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, tá bom? O seu comentário ao final e que você se inscreva em nosso canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Sem mais delongas, vamos pra cima, vamos aqui arrebentar a boca do balão. Frações. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um traço, você vai ter um número aqui em cima e você vai ter um outro número aqui embaixo, tá? Como isso aqui, ó. Isso aqui é uma fração, tá? Vou já explicar, vou já detalhar tudo isso aqui para vocês. Gente, fração representa parte de algo que é inteiro, tá bom? A fração ela representa parte de algo que é inteiro, parte de um todo, tá bom? Olha só, temos aqui um todo, né, que é uma pizza, né? Temos aqui, ó, um todo, temos aqui um todo e uma dessas partes aí, ó, uma dessas partes aí que a pizza foi dividida, uma dessas partes ela foi o que? Consumida, né? Digamos assim. Então, olha só, essa pizza aqui, ela foi dividida igualmente entre 6 partes iguais, né? Em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, a pizza aí ela foi dividida em 6 partes iguais. Dessas 6 partes iguais que a pizza foi dividida, uma dessas partes, né, ela foi consumida, né? Poderiam, né, ter sido 2, né, partes aí consumidas, né, dessas 6 partes iguais que a pizza aí foi dividida. Então, olha só, a pizza aqui que está aqui, ela foi dividida em 6 partes iguais. Beleza, você vai passar um traço e embaixo você vai colocar, ó, o todo. Tá bom? Embaixo você vai colocar o todo, tá? Se a pizza aqui em questão tivesse sido dividida em 8 partes iguais, você iria colocar o 8 aqui embaixo do traço, tá? Seria o 8 e não o 6. Belezinha? Então, olha só, foi colocado o traço aqui, embaixo foi colocado o 6, por que o 6? Porque a pizza ela foi dividida, né? A figura aí ela foi dividida em 6 partes iguais, né? Então, você coloca o 6 embaixo, tá? Esse 6 a gente chama dentro de frações como numerador, tá? Quem fica embaixo do traço é o numerador e em cima do traço está o nosso numerador. Em cima fica o número 1. Por quê? Porque só uma parte foi pintada, né? Só uma parte aí foi pintada, uma parte aí está pintada de azul, né? Se tivesse aí 2 partes pintadas, seria o número 2 que ficaria aí no numerador. E como que a gente lê isso aqui, professor? A gente lê isso aqui, ó, a gente tem, ó, 1 sobre 6, né? Então a gente tem, ó, 1/6, tá bom? A leitura disso aqui é 1/6. Se a gente tivesse isso aqui, ó, 2 sobre 8, isso seria 2/8, tá bom? A leitura disso seria 2/8. Então, no numerador, tá? Você sempre vai estar colocando o total, né? O número que representa o total de partes em que a figura foi dividida, tá? Aqui eu vou destacar alguns tipos de frações para vocês. Temos as frações que são próprias, temos as impróprias e temos as aparentes. Professor, o que é fração própria? Para começar, você precisa saber o que é numerador e o que é denominador, que foi apresentado aqui anteriormente, tá? Numerador é o carinha que fica em cima do traço, é o número que fica em cima do traço. Embaixo do traço está o nosso denominador, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. Fração própria. O que é uma fração própria? O numerador, ele é menor, ó, o numerador, ele é menor que o denominador. Bem, aqui temos algumas frações que são próprias, tá bom? Nas frações próprias, o nosso numerador, ele é menor do que o nosso denominador, tá? O numerador menor que o denominador. O numerador tem que ser menor que o denominador. Aí sim é uma fração própria. O contrário disso, tá? O contrário disso são as frações impróprias, tá? Então, o que é uma fração imprópria? Na fração imprópria, o teu numerador,
ele já é maior que o teu denominador. Ó, o numerador maior que o denominador. Numerador maior que o denominador, tá? São os casos aí das frações impróprias. Professor, e essas frações aparentes aí? As frações aparentes é quando você tem, por exemplo, um número sobre ele mesmo, né? Exemplo, 6 sobre 6, 12 sobre 12, 24 sobre 24, mas não somente, tá? Esses casos aqui, né? São frações aparentes, aquelas que você tem aqui o seu numerador e você consegue dividir pelo seu denominador, obtendo quociente exato na divisão e resto zero. Ó, o 6 a gente consegue dividir por 2 perfeitamente. 6 dividido por 2, a gente obtém o quociente 3, né, o resultado 3, e resto 0. O 10 a gente consegue dividir por 2? Conseguimos, perdão, por 5, né? A gente consegue dividir o 10 por 5? Conseguimos. Qual que é o resultado dessa divisão? O resultado é 2, né? Logo, o 10 a gente consegue dividir por 5, obtendo ali quociente exato, que é o 2, e resto 0, né? Esses são os casos das frações aparentes, tá bom? Professor, mas aqui, ó, eu consigo sim pegar o 29 e dividir por 12. Você consegue, mas o resultado dessa divisão não é um quociente exato, tá? Não é um número exato, tá? Para ser fração aparente, você tem que conseguir dividir o teu numerador pelo teu denominador, obtendo um resultado exato, tá? Obtendo um quociente exato e resto zero. Aí sim é fração aparente. Vamos às frações mistas, daí a gente fecha aí com as frações equivalentes, tá bom? Bem, aqui nas frações mistas, vejam só, temos aqui, ó, duas figuras, tá? Temos aqui duas figuras. E dessas duas figuras aqui, ó, uma foi pintada por inteiro, né? Uma foi pintada toda, né? Ela foi pintada aí completamente. Ela foi dividida antes em, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, tá? Ó, aqui embaixo temos, né, uma figura, a mesma figura, né, que foi dividida aí em 5 partes iguais, só que dessas 5 partes iguais, somente 3 partes foram pintadas, tá bom? Então, olha só. Atenção aqui nessa parte de frações mistas, ó. Temos aqui em cima uma figura, ó, temos aqui em cima uma figura, aqui embaixo temos uma outra figura. Tanto a figura de cima quanto a figura de baixo foram divididas aí na mesma quantidade de partes iguais, tá bom? Só que a primeira ela foi toda pintada. Então você vai colocar aqui, ó, temos uma figura que foi toda pintada. Aqui na figura de baixo, né, a figura ela foi dividida em 5 partes iguais. O 5 você coloca no denominador. E quantas partes foram pintadas? Somente 3 partes. Pronto, tá aí a sua representação mista referente a essas figuras aqui. Vamos pegar essas outras duas figuras aqui. Bem, olha só, vamos focar nessas outras duas figuras que aqui estão. Veja bem, a primeira figura e a segunda foram divididas aí em 3 partes iguais, certo? Tanto a primeira quanto a segunda. Só que a primeira, dessas 3 partes iguais que foram divididas, ó, todas elas foram pintadas. Então, a primeira figura foi toda pintada, né? Tá toda preenchida. Já a segunda figura aqui, das 3 partes que foram divididas, ó, foi dividida em 3 partes iguais, 2 partes foram pintadas. Você coloca isso no numerador, tá bom? Vamos agora aqui para essa terceira figura, né? Para ficar bem claro aí a parte de frações mistas, tá bom? Olha só, vamos focar aqui na terceira figura, ó. Temos aqui uma figura, aqui uma outra figura, aqui uma outra figura, né? Ó, são 3 figuras que foram divididas aí nas mesmas quantidades de partes iguais, né? Em 4 partes iguais cada figura. Então, olha só. A primeira e a segunda, duas dessas 3 figuras, né, foram todas pintadas. Então, você coloca aqui, ó, que 2 dessas 3 figuras aí foram todas pintadas, tá bom? 2 dessas 3. Agora, essa última aqui, das 4 partes iguais que ela foi dividida, né, das 4 partes iguais que ela foi dividida, uma só parte foi pintada, ó, das 4 partes iguais que ela foi dividida, uma só parte foi pintada, tá bom? É assim que a gente representa uma fração mista. Belezinha? Espero aí que vocês tenham compreendido. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos às frações equivalentes. Muito bem, temos aqui uma fração 2 sobre 5, né, que a gente lê 2 quintos, né? Ó, 2 quintos.
Bem, se você pega esse numerador e esse denominador e multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, por exemplo, por 2, ó, vou multiplicar o meu numerador por 2 e o meu denominador por 2. Bem, 2 vezes 2, isso é igual a 4. 5 vezes 2, isso é igual a 10. Bem, cheguei numa outra fração aqui. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa fração aqui, ela é equivalente a essa primeira aqui. Você poderia ter feito o seguinte, ó, você poderia não ter multiplicado por 2 em cima e embaixo. Olha só, vou colocar aqui 2 sobre 5. Você poderia ter feito o seguinte, multiplicado em cima e embaixo por 3, por exemplo, tá? Ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Bem, essa fração aqui é equivalente àquela fração inicial, àquela primeira fração, tá? Então, sempre que você multiplicar em cima e embaixo, ou seja, sempre que você multiplicar o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo número, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, você vai chegar numa outra fração que é equivalente àquela primeira, né? Se você tem uma fração e multiplica em cima e embaixo por 4, você vai chegar numa fração que vai ser equivalente àquela fração que você tinha de início, beleza? Tá? Essa é a parte aí de fração equivalente, tá bom? Aqui embaixo temos a representação tanto em figuras, né, quanto em frações. Olha só, temos aqui embaixo, ó, 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2, 1 meio, né, que a gente lê, ó, 1 sobre 2, 1 meio. Então, olha só, bem, aqui, se a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, olha só, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. A gente chega numa outra fração que é equivalente àquela primeira. Ó. Chegamos aqui a uma outra fração que é equivalente a essa primeira aqui. Bem, se continuarmos multiplicando por 2, se eu multiplicar o 2 por 2 e esse 4 aqui por 2, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Chegamos aí em uma outra fração equivalente. Bem, olha só como que isso fica representado em figuras, né? Como que isso fica representado em figuras? Perceba que a parte que está pintada aqui, ó, de verde, de azul e em laranja aqui, ó, é a mesma, é a metade, né? É a metade do todo, ó. Temos aqui o todo, a metade do todo aqui foi pintada de verde, né? Temos aqui o todo, a metade do todo aqui foi pintada de azul. Temos aqui o todo e a metade do todo aqui foi pintada de laranja, tá? Então, dependendo aí da quantidade de partes que você divide a figura, né? Se você divide a figura, por exemplo, temos aqui uma figura, eu vou dividir essa figura em, por exemplo, 4, eu vou dividir em 8 partes iguais. Olha só, se eu pintar duas dessas partes, ó, vou pintar duas dessas partes, ó. Eu dividi aí a minha figura em 8 partes iguais, pintei duas. Como que eu faço para chegar em uma fração que seja equivalente a essa fração que eu tenho aqui, 2/8. Você pode multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Você vai também chegar, se você dividir, você vai também chegar numa outra fração que é equivalente, tá bom? Bem, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, por exemplo, ó, 2 vezes 2, 4, 8 vezes 2, 16. Chegamos aqui à fração 4/16 avos. Isso quer dizer que se você desenhar uma outra figura e dividir em 16 partes iguais e pintar 4, vai ser uma coisa bem parecida com essa figura aqui, tá? Porque você tem duas frações equivalentes, então você vai ter também duas figuras que são equivalentes. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, compreendido o que eu aqui tenha passado, que eu aqui tenha mencionado. Se você gostou, deixe o seu like aí pra gente, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Até a próxima!